Do lendário Rei Arthur e seus cavaleiros da Távola Redonda a Eduardo, o Príncipe Negro, a história da cavalaria é cheia de personagens famosos por seus feitos incríveis. Os cavaleiros medievais eram guerreiros de elite e exerciam um fator decisivo nas batalhas dessa época. Mas assim, é claro que os cavaleiros que a gente tem no imaginário não tem nada a ver com os verdadeiros cavaleiros medievais. O que a gente geralmente imagina são aqueles homens corajosos, nobres, incorruptíveis, que enfrentavam criaturas completamente fantásticas e salvavam donzelas em perigo, e sempre estavam dispostos a ajudar os pobres e oprimidos. E é justamente essa figura fantasiosa que é retratada na animação Justin e a Espada da Coragem, da Espanha, lançada em 2013. O filme foi escrito e dirigido por Manuel Sicilia e, olha só, foi coproduzido pelo nosso queridíssimo gato de botas, o Antônio Bandeiras. Na história, Justin é o filho do advogado Magnus. Os dois vivem no reino de Gabilônia, no qual oficiais de justiça têm o controle sobre quase tudo e os cavaleiros foram proibidos de lutar. O Magnus quer que o filho siga seus passos e também se torne um advogado. Mas o garoto, na verdade, quer ser como o avô, Sir Maleus, o protetor do rei que morreu numa batalha quando ele ainda era bem pequeno. Um dia, durante o café da manhã, o Justin decide dizer a verdade para o seu pai e a desaprovação do Magnus faz com que os dois acabem tendo uma discussão. É que não parece ser o ofício certo pra mim. Então o que quer ser? Estive pensando bem e... Bom, eu quero ser um cavaleiro. Agora escute. Os cavaleiros não existem mais porque não precisamos deles. Você será 2 vezes mais herói quando aprender sobre as leis do que mexer com uma espada inútil. Mas o vovô salvou o reino. Justin, não ponha meu pai no meio disso. E ele salvou o senhor. O vovô foi o... Silêncio! Não fale de seu avô de novo. Você entendeu? Mas se ser cavaleiro foi bom pro seu pai... Já chega! Irá para a escola de direito. E ponto final. O rapaz então procura algum consolo indo até a casa da sua avó, que o encoraja a seguir os seus sonhos. Ela mostra para ele a antiga armadura do Sir Maleus. E observando-a com mais cuidado, o Justin percebe que a espada do seu avô está faltando. E decide encontrá-la como sua primeira missão. A sua avó então lhe dá uma chave que originalmente pertencia ao seu avô. E diz para ele ir para uma abadia, onde 3 sábios monges o treinariam para ser um cavaleiro. Ok, talvez agora vocês estejam se perguntando: ué, mas os cavaleiros não estavam proibidos? Como é que o Justin quer treinar para ser um cavaleiro se não pode ter cavaleiro nenhum? Calma, que é exatamente aí que a atenção nos detalhes pega os desprevenidos. Sim, os cavaleiros estão proibidos, mas só no reino da Gabilônia, o que quer dizer que fora dela os cavaleiros podem fazer o que bem entendem. Ou seja, na Gabilônia, mesmo que o Justin seja um cavaleiro, ele não pode agir. Agora, fora da Gabilônia, ele pode fazer o que ele quiser, viver as aventuras dele sem restrição nenhuma. Enquanto isso, fora do reino, num castelo abandonado, um dos antigos cavaleiros, Cervantus, arma um plano para retornar à Gabilônia. Inconformado com o banimento dos cavaleiros, ele se prepara para reunir um exército com a ajuda do seu capanga Félix e tomar o trono à força. Para isso, ele envia o parceiro para as prisões, com o objetivo de libertar todos os criminosos e conseguir soldados para sua tropa. O fato é que, como ele nunca concordou com a decisão da rainha, o Vantus culpa a ela e aos advogados por terem destruído a sua vida, pela sua ruína. Então, ele acha que, sendo ele mesmo o rei, se ele tomar o trono para si, ele vai conseguir fazer com que as coisas voltem a ser como antes. Meus respeitos, minha rainha. Eu sempre lhe servi com lealdade e nunca falhei, até que você falhou conosco. Com apenas 2 assinaturas, você e aquele advogado puseram um fim aos nossos dias de glória. Foi só o que precisou. E agora, depois de viver no exílio sozinho, tive que juntar forças com os mesmos vermes contra quem jurei lutar um dia. Por que não escutou? Agora não tenho escolha, se não falar com a espada. Agora vocês 2 terão que morrer! Na manhã seguinte, antes de sair, o Justin visita a sua crush, chamada Lara, que é uma adolescente mimada e filha do homem mais rico do reino. O pai dela inventou o dinheiro. Sabia que minha família inventou! O dinheiro, eu sei. Você vive dizendo isso. Sim, foi o que eu acabei de falar.
Ele se despede sentimentalmente, embora ela não esteja realmente prestando atenção. Ela tá mais preocupada com o que vai usar na sua festa de debutante. E em meio às trocas de roupa, a garota acaba acidentalmente lançando uma das suas meias pro Justin, que pensa que ela deu a peça para ele como uma lembrança. E assim, ele embarca na sua busca para se tornar um cavaleiro. Ao longo do caminho, ele conhece uma garota chamada Thalia, a garçonete cansada que trabalha numa pensão chamada A Velha Águia Quebrada, que por coincidência era o mesmo lugar onde os cavaleiros costumavam se reunir antes do decreto do banimento. Tudo parece até que bem, só que dois grandalhões, que na verdade deveriam ser os seguranças do estabelecimento, entram na pensão e começam a propositalmente incomodar a Thalia. É claro que, na tentativa de agir de forma nobre, como faria um cavaleiro, o Justin tenta defendê-la e, sem o devido treinamento, é lógico, ele acaba apanhando. Porém, para surpresa do garoto, a Thalia sabia lutar e se defender muito bem e consegue derrubar os dois brutamontes sem dificuldade nenhuma. E quando seu chefe rabugento aparece para saber que a algazarra toda era aquela, ela resolve a situação em 2 tempos. Igor, Boris, o que está havendo aqui? Desculpa, chefe. Os meninos estavam jogando dados pra ver quem vai limpar o chiqueiro. E olha só, terminaram num empate. A última coisa que eu esperava de vocês dois. Iniciativa e redução de custo e de pessoal. Desse jeito, bom, acho que os dois ganharam. O garoto pergunta onde poderia encontrar um mago, e a Thalia indica um feiticeiro peculiar chamado Malukíades. Inicialmente, ao perguntar se o estranho homem vestido de roxo era o tal mago, ele recebe a resposta de que tá falando na verdade com Neon Nero, o arauto da luz negra, mas que ele poderia chamar o Malukíades se o garoto quisesse. E depois de se tremer inteiro e contorcer o rosto, o mesmo homem se apresenta como o feiticeiro procurado pelo Justin. Eu adoraria saber por que todo filme que eu analiso aqui tem algum personagem que tem algum transtorno mental ou que tem indício de que tem. E, tipo, não é uma reclamação, não tô reclamando. Afinal, geralmente são esses os que eu gosto. O agora Malukíades até que tenta ajudar o garoto, mas mesmo com a melhor das intenções, ele parecia mais um lunático do que um feiticeiro. Ainda assim, o Justin aceita seguir as suas instruções, levando consigo um mapa improvisado pelo mago para encontrar a tal abadia mencionada por sua avó. E falando na avó do Justin, enquanto tudo isso acontecia na pensão, ela fazia uma visita à rainha. E enquanto conversam, a sua majestade revela que se arrepende da sua decisão de expulsar os cavaleiros, que sente falta daqueles tempos. Ao ouvir a sua conversa, o empregado do castelo e também ladrão decide se disfarçar de cavaleiro para esperançosamente receber os vários benefícios citados pela avó do Justin. Eles querem seus heróis e celebrar seus triunfos como na época quando abriam os melhores barris de cerveja para honrá-los e as moças ansiavam pelo amor deles. Nenhuma mulher resiste aos encantos de um homem de armadura reluzente. Cerveja? Mulheres? Ok, apesar de parecer meio desequilibrado, o mapa que o Malukíades desenhou realmente ajudou o Justin a encontrar a Torre da Sabedoria. Lá ele conhece os monges Mínimos, um inventor que sofre de ataques quando está estressado, Mr. Tabul, o feiticeiro-chefe da abadia, e Sir Turon, um dos lendários cavaleiros e velho amigo do Sir Maleus, o seu avô. Os 3 aceitam treiná-lo, usando os costumes dos antigos cavaleiros de valor. E claro que, como qualquer iniciante, o garoto apanha muito de início. Mas, aos poucos, ele vai se acostumando e aprendendo a lutar, pensar e agir com o equilíbrio e a disciplina de um verdadeiro cavaleiro. Enquanto isso, na velha Águia Quebrada, usando o seu disfarce e muito papo furado, aquele mesmo cara de antes acaba se tornando extremamente popular entre os aldeões. E notando o sucesso do recém-chegado cavaleiro, entre muitas aspas, o dono do lugar decide fazer todas as vontades dele, transformando numa espécie de celebridade exclusiva da pensão. Aldeões, camponeses, pessoas em geral e donzelas sensuais, aproximem-se. Por aqui, Eu sou o Tommy Achando, defensor de... viúvas, órfãos e lindas donzelas como esta aqui.
E se eu tenho alguma coisa pra dizer sobre a figura do Tommy achando é que, primeiro, o trocadilho com o nome dele faz completo sentido e condiz exatamente com o tipo de personalidade que ele tem. E, segundo, ele é um personagem que dói. Ele fisicamente dói. Oi, anjo, machucou quando caiu do céu? Quem não gosta nada dessa história é a Talia, que agora, além de ser constantemente maltratada e assediada pela maioria dos clientes, também tem que fazer todas as vontades do Sir Tommy sem reclamar. Ela acaba se lembrando do Justin e se pergunta se ele conseguiu realizar seu sonho. Mal sabia ela que descobriria muito em breve, porque na Torre da Sabedoria, os monges receberam uma mensagem de uma irmandade próxima com a notícia de que o Sir Vantus e seu segundo em comando, Félix, retornaram do exílio e começaram a reunir um exército para se vingarem da rainha e tomarem o trono. Sem muitas opções para enfrentar o Cavaleiro Maligno, já que todos os outros foram banidos, o Turon vê a oportunidade perfeita para colocar o Justin no seu teste final. E caso ele passasse, eles teriam alguém forte o suficiente para combater o Vantus. Antes do teste, para inspirá-lo, o Sir Turon decide levar o Justin ao Hall dos Heróis, uma sala onde todas as estátuas dos melhores cavaleiros foram mantidas. O Justin encontra a estátua do seu avô, mas percebe que a espada não tá no baú abaixo dela. Além disso, ele nota que tem uma estátua faltando, a do Sir Vantus. O Turon então conta ao garoto o que realmente aconteceu com seu avô na noite em que ele morreu. Quando defendemos as muralhas de Rowe, nosso rei morreu. E a rainha ficou sozinha, de coração partido e muito aflita para governar. Seu pai decidiu que, ao invés de seguir os passos de Sir Maleus, ele quis se tornar um advogado. E a rainha contou com ele para ajudar a cuidar do reino. Mas cada mudança traz mais mudança. Juramentos e ações invadiram cada parte de nossas vidas. A rainha acreditava que isso traria o fim para o tipo de luta que matou o rei dela. Então, ignorando seu coração, ela assinou aquele fatídico decreto e baniu os cavaleiros. Todos eles obedeceram, exceto um. Sir Vantus acusou a rainha de ser fraca e os advogados de usurparem o poder dela. Ele bradou contra a rainha. E foi assim que 2 cavaleiros, que foram companheiros de batalhas, lutaram até a morte. Sir Maleus desarmou Vantus. Ele teve a chance de matá-lo, mas ele hesitou. Então a espada de Sir Maleus foi manchada com seu próprio sangue. E o mais nobre herói que esta terra já conheceu pagou o mais alto preço para salvar seu filho e este reino. O resto é história. Finalmente, é a hora do teste. E os monges escolhem um clássico para desafiar o Justin, uma batalha contra um dragão, que na verdade acaba sendo só um crocodilo com asas mecânicas e um lança-chamas acoplados nas costas. O garoto até que vai bem, mas um acidente acaba fazendo Minimus perder o controle do crocodilo, e mesmo conseguindo pará-lo, o Justin acaba quase que fatalmente ferido, mas é salvo por Taboo e Turon, que usam folhas mágicas para curá-lo. E olha, vejam só que coincidência, folhas mágicas, iguais às do filme do Urso Fritz, que eu analisei há um tempinho atrás, vocês lembram? Caso não lembrem, eu vou deixar o link na tela final, tá, desse vídeo, então segura aí, que quando esse vídeo acabar, é só clicar na tela final que vocês são mandados direto pra lá, vocês não vão precisar nem pesquisar, tá? E eu garanto que esse também é um filme bem legal. Prosseguindo. Após esse ocorrido, os monges decidem interromper o treinamento. E para não arriscarem a vida do garoto de novo, mandam ele de volta para casa. Antes de sair, porém, o Turon dá a sua espada para o Justin, dizendo que ele vai precisar dela. Em seu caminho de volta, o Justin passa novamente pela pensão da velha águia quebrada. E mais uma vez vê os 2 brutamontes da última vez incomodando a Talia. E agora, treinado e mais forte, ele consegue derrubar um deles sem dificuldade. E claro que, sendo uma boa lutadora como é, a Talia o ajuda a derrotar os 2, o que acaba resultando na sua demissão. Embora ela, felizmente, não espera o seu chefe terminar a frase e se demite ela mesma. O Justin pergunta pra Talia onde foi que ela aprendeu a lutar daquele jeito, e ela responde que tem 5 irmãos mais velhos e que eles ensinaram.
Durante a conversa, o Justin acaba mencionando seus sentimentos pela Lara, o que desanima um pouco a Talia. Ainda assim, ela decide se juntar a ele como uma parceira de aventuras, dizendo que pode ajudá-lo a conquistar a garota. De volta ao reino, frustrado com o sumiço repentino do filho e ainda mais com a sua afronta em querer se tornar um cavaleiro, o Magnus conversa com a sua mãe e acaba soltando sua opinião sobre os cavaleiros de uma forma um tanto, assim, insensível, digamos. Não vou deixar meu filho ser uma imitação triste daqueles cavaleiros patéticos. Nunca mais fale desse jeito de novo. Seu pai era um deles. Ele teria vergonha de saber que seu filho acabou ficando tão teimoso e intolerante. E por mais que às vezes dê uma certa raivinha do pai do Justin, de certa forma é compreensível que ele fique angustiado com o sonho do filho. Afinal, ele só quer o melhor pro garoto. O problema é que ele não entende que o melhor pra ele pode não ser o melhor pro Justin. A Lilian, por sua vez, pede ao Magnus que ele tente entender o sonho do filho, assim como Maleus entendia o seu sonho de se tornar um advogado. E assim, ela convence o Magnus a conversar com seu filho na festa da Lara, um evento que ela tinha certeza que o Justin não perderia por nada. O Justin realmente participa da festa da Lara, levando a Talia como a sua acompanhante e claro que o Malukíades também não ficaria de fora, né? O garoto fica chocado quando descobre que a Lara o trocou pelo Sir Tomiachando. Ele até tenta conversar com ela, mas a garota mal olha pra ele. Até que, em certo momento, o Félix e os seus irmãos invadem a festa para sequestrar a Lara. Os três se passando por uma trupe de artistas para distrair os convidados. Percebendo que tinha alguma coisa errada, o Justin tenta protegê-la, mas o Félix o droga assim que ele saca sua espada. Na mesma hora, o Sir Tomiachando entra em cena, e pensando se tratar de um cavaleiro de verdade, o Félix e os seus irmãos se retiram. Por causa disso, a Lara zomba do Justin, e o Magnus até tenta, mas sem sucesso, se aproximar do filho. E, decepcionado com seu próprio fracasso, o Justin, infelizmente, decide realmente ir para a faculdade de Direito. Naquela mesma noite, o Sr. Tomiachando e a Lara compartilham um momento aparentemente romântico juntos, até que isso aqui acontece. 10.000 moedas! Olha aqui, meu pai teria pago muito mais. Sabia que minha família inventou... O dinheiro, eu sei. Você vive dizendo isso. Quer saber? Meu pai poderia ter pago 100.000. Talvez mais. Talvez 1 milhão. 1 milhão? 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros? Na verdade, 6, querido. E claro, como a ganância sempre fala mais alto para a maioria dos ladrões, o Sr. Tommy decide sequestrar a garota e pedir um resgate mais alto do que o do Félix. Na manhã seguinte, a caminho da faculdade de Direito, o Justin acaba encontrando a Talia, que diz que a Lara foi capturada. O Justin parece ser a única esperança, já que os habitantes da cidade se cansaram dos advogados, que nunca resolviam problema nenhum, só registravam os incidentes por escrito. E algo que eu gostaria de pontuar aqui sobre essa dinâmica é o fato do filme sempre tentar equilibrar essas duas posições, passando a mensagem de que burocracia demais nunca é bom, mas que deixar tudo a Deus dará, sem nenhum tipo de regra, também é péssimo. E que talvez a solução para os problemas, pelo menos dentro do universo desse filme, seja unir o útil ao agradável. Depois de um pouco de insistência por parte da Talia e do Justin, o Magnus finalmente aceita o desejo do filho de se tornar um cavaleiro e permite que ele vá atrás da Lara. Então, junto da nova parceira e do Malukíades ou do Neon Nero, nunca dá pra saber qual dos dois tá no controle, o garoto segue rumo ao esconderijo do Vantus. Lá, eles realmente encontram o Sr. Tomiachando sendo questionado pelo Vantus sobre a sua cavalaria, e a Lara sendo mantida em cativeiro. E é claro que eles não iam perder a oportunidade, então o Justin e a Talia logo invadem a sala e lutam com todo mundo que tá lá dentro. Aproveitando essa distração de todo mundo, o Sr. Tomiachando captura a Lara de novo e se prepara para fugir com ela. O Justin e a Talia eventualmente derrotam o Félix e os seus irmãos, mas acabam encurralados pelo exército do Vantus. Ainda assim, eles enfrentam todos os soldados sem medo, e do topo de um monte próximo, o Malukíades e o Neon Nero notam que seus amigos precisam de ajuda, decidindo tornarem-se um só pela primeira vez. Eu sou um só! Não sou mais dividido!
Usando seu poder, o mago convoca as criaturas das chamas, na esperança de que elas pudessem fazer alguma coisa pelo Justin e pela Thalia. Mas, para sua surpresa, quem aparece é ninguém mais, ninguém menos do que o Ser Turon, montado no Crocodragon, usando seu lança-chamas para espantar todos os capangas do Vantus. Ao mesmo tempo, a Thalia confronta o Ser Tommy e se envolve numa luta com ele. Ela eventualmente o encurrala e o derruba, chutando fuligem sobre ele, dizendo a Ser Tommy achando que não é a armadura que faz um cavaleiro, mas o homem dentro dela. A Thalia então resgata a Lara e volta para ajudar o Justin e o Turon, que foi atingido por um golpe em seu ombro enquanto lutava com o Vantus. Enfurecido, o Justin então duela com o Cavaleiro Maligno. Os dois ficam presos num moinho de água acima de uma cachoeira, onde lutam pela espada do Sr. Malleus. Quando tá prestes a derrubar o Justin, o Vantus acaba se desequilibrando e cai para a morte junto com a sua coroa e a espada de Malleus, que agora estava perdida para sempre. Ou foi o que o Justin pensou até levantar o olhar e ver a lâmina brilhante ainda presa ao moinho. Tendo finalmente cumprido sua missão, o garoto pega a espada e retorna para junto de seus amigos. Quando os encontra, porém, descobre que o Turon tá à beira da morte, enquanto a Thalia e a Lara tentam desesperadamente curá-lo. O Maluquíades traz algumas das folhas de cura, as mesmas que o Tabu e o Turon usaram antes com o Justin, e diz que, para que elas funcionem, as folhas precisam das mãos de um mágico unidas às de um verdadeiro cavaleiro. Mesmo negando que seja um cavaleiro, o garoto ainda assim faz o que o Maluquíades pede, na esperança de que Turon continue vivo. E demora um pouco, mas eles conseguem curar o velho usando as folhas, provando que Justin, sim, se tornou um verdadeiro cavaleiro de coração nobre. De volta ao reino, Sua Majestade a Rainha decide revogar o decreto de banimento dos cavaleiros. Mas claro que para isso ela precisaria da assinatura de Magnus, afinal ele era o advogado mais importante da Gabilônia. Ainda um pouco relutante quanto a ter um filho cavaleiro, temendo que ele tenha o mesmo destino do Malleus, o senhor hesita por um momento. E ao notar a insegurança do pai, o Justin decide recusar o título. Minha rainha, eu agradeço muito, mas devo respeitosamente recusar essa honra. Pelo bem do meu pai. Não. Meu filho Justin não é mais uma criança. E se eu não entender isso, vou perdê-lo de verdade. Como devia ser. Bom, tudo parece resolvido. O Justin conseguiu recuperar a espada do avô e realizou o seu sonho de se tornar um cavaleiro. Mas ainda faltava uma coisa: devolver a prenda para a donzela. Então, como prometido, ele caminha até Lara, deixando a Thalia, que estava bem do seu lado, um tanto quanto desconcertada. Porém, ele não faz nada além de cumprir a sua promessa e devolve a meia que ela tinha te dado e depois a rejeita. Ele então se aproxima da Thalia e diz que quer que ela continue a acompanhá-lo nas suas missões e que finalmente percebeu que ela era a garota dos seus sonhos. A Thalia alegremente aceita e o beija, pro desespero da Lara, acostumada a ter tudo o que quer, né? E o filme termina na abadia, local onde é revelado que uma estátua de Justin foi construída ao lado da de Malleus e que Tabu, Minimus e Turon planejam treinar novos cavaleiros, já que criaram uma extensão enorme do Hall dos Heróis, pros próximos que vierem. Eu achei Justin, a Espada da Coragem um filme super legal e super divertido. E apesar de eu não ter sentido muito uma sensação de jornada mesmo, assim, eu gostei bastante de conhecer as personagens e ver como elas se relacionam umas com as outras. Como, por exemplo, a história do avô do Justin, que foi contada em momentos muito curtos. E pelo menos pra mim isso deixou tudo um pouco vazio. Eu acho que eu sentiria muito mais, assim, todo o sentido da história se a batalha com o Vantus fosse mostrada numa cena inicial. Fosse mostrada, tipo, realmente a batalha, o que aconteceu naquela noite, e aí passasse anos depois e a gente conheceu o Justin e tudo o que aconteceu, ao invés deles terem colocado só o Justin narrando a história no início. Outra coisa que eu acho que seria mais interessante também seria colocar um foco maior na espada, né? Afinal, o nome do filme é Justin, a Espada da Coragem. Eu acho que
poderiam ter colocado um mistério maior no desaparecimento da espada do Sr. Malleus, porque isso daria uma motivação a mais pro Justin ir atrás dela. Ele realmente não sabia o que aconteceu. E o telespectador também não sabia o que aconteceu. Porque logo nos primeiros minutos do filme, quando o Sir Vantus aparece pela primeira vez, já fica meio óbvio que a espada tá com ele, que ele vai ser o vilão e que é ele que o Justin vai ter que enfrentar. Acho que se tivessem segurado um pouco mais o mistério da espada, ficaria mais interessante de ver. Mas fora esses pequenos detalhes, eu realmente gostei muito do filme, eu achei super legal. Eu gosto principalmente do Malukíades, do personagem do Malukíades, e do fato do verdadeiro poder dele ser ofuscado pela dupla personalidade. Afinal, ele provou que tinha poderes mágicos 2 vezes durante o filme. A primeira quando ele desenha o mapa, né, pro Justin encontrar a Torre da Sabedoria, e o Justin realmente encontra. E a segunda quando ele encontra o local onde a Lady Lara foi sequestrada. Ele prevê, ele meio que tem uma visão do lugar e leva o Justin e a Lara até lá. Isso é incrível. Eu também gosto muito da representação feminina da Thalia. Ela é uma garota delicada quando deve ser, ela é confiante e mais madura nos momentos certos. E mesmo sendo uma lutadora, assim como o Justin, ela não é totalmente violenta e bruta, sabe? Ela sabe quem ela é e ela não se esconde atrás de estereótipo nenhum. E por fim, eu acho que Justin, a Espada da Coragem é um filme sobre amadurecimento e sobre seguir os seus sonhos e entender que realizá-los é um processo trabalhoso. E também sobre como a perspectiva sobre as coisas à nossa volta muda conforme a gente vai amadurecendo. Isso é possível de ver nas próprias características físicas do Justin, né? Além das características emocionais dele, dá pra ver que ele muda fisicamente durante o filme. Por exemplo, ele começa o filme com uma postura mais baixa, com os ombros caídos, assim, uma postura mais fechada, uma postura de submissão, né? Com o passar do tempo a postura dele vai mudando, ele vai ficando mais confiante, por isso a postura dele vai aumentando, assim, ele vai crescendo. Outra coisa também, no início do filme dá a entender que é o pai dele que acorda ele todos os dias pro café da manhã. E é justamente no dia em que o Justin decide seguir o seu sonho de ser um cavaleiro e decide sair de casa de uma vez, ele mesmo levanta sozinho e ele mesmo arruma a cama dele. Outra coisa que também muda é a agitação do Justin em ser cavaleiro. Inicialmente, ele parece só um moleque brincando, parece que ele tá tentando, se esforçando, mas ele ainda vê aquilo como uma brincadeira, como algo fantástico, como algo divertido de ser. Ele age realmente como um garoto brincando de ser cavaleiro. Mas a partir do momento em que ele chega na Torre da Sabedoria e começa a ser treinado pelos 3, pelo cavaleiro e pelos 2 monges, ele passa a ser mais calmo, mais centrado e mais sério. E uma coisa que eu acho que não poderia faltar nessa breve análise que eu tô fazendo aqui é a forma como ele muda quando ele coloca a roupa de advogado. Depois da festa da Lara, que a Lara fala pra ele que ele não deveria ser um cavaleiro, que ele realmente deveria seguir o que o pai dele tá falando, ele fica chateado. Ele coloca a roupa de advogado de novo, mas o jeito como ela é colocada nele, o jeito como ele fica depois que veste não é o mesmo jeito que a roupa aparece no início do filme. Esse filme também passa uma mensagem sobre como a gente costuma fantasiar as coisas na nossa cabeça e como a gente pode acabar se frustrando, né? Como ocorre esse choque quando elas não acontecem exatamente do jeito que a gente imaginava. Por exemplo, o Justin, ele realmente achava que a Lara ia receber ele de braços abertos e ela ia ficar mal feliz de ver ele de novo e que ela ia corresponder aos sentimentos dele se ele fosse um cavaleiro. Só que quando ele chega na festa dela, ele percebe que o que acontece é exatamente o contrário. Ele fica completamente chateado e percebe que não era bem assim e que ele não pode controlar as decisões ou os sentimentos das outras pessoas. Não é o status dele como cavaleiro ou como advogado ou como alguém importante que faria com que ela gostasse dele. E outra coisa, acho que a última delas, que Justin, a Espada da Coragem, me fez pensar, é sobre a diferença entre sucesso e popularidade. E isso é mostrado justamente na figura do falso cavaleiro. O Sir Tomi Achando é a representação do que por muitas vezes acontece na vida real. Alguém completamente incompetente que não faz ideia do que está fazendo, mas que ainda assim é muito popular entre as pessoas por conta de
carisma, aparência ou algo do tipo, enquanto uma pessoa que realmente tem competências acaba ficando nas sombras. E isso até que surja uma ocasião em que os dois possam demonstrar, possam provar as suas verdadeiras habilidades. E uma ocasião assim sempre surge. Afinal, tudo o que acontece na escuridão um dia acaba encontrando a luz. Bom, gente, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, comentem aqui embaixo, como sempre, se vocês já conheciam esse filme, se não conheciam esse filme, qual a história de cavaleiro favorita de vocês. Eu adoro responder vocês sabem, eu respondo o máximo que dá de comentários. Não se esqueçam que o vídeo que eu mencionei do Urso Fritz está aqui na tela final, que vai aparecer agora. Muito obrigada por assistirem esse vídeo, tchauzinho e até a próxima!